definir um determinado programa, definir uma forma de aquisição própria para cada situação. Diversos itens da medida provisória vão ser ainda regulamentados. O tempo que isso vai levar é totalmente incerto e desconhecido, mas a regulamentação de todos os itens da medida provisória vão permitir ao Ministério da Defesa uma ferramenta poderosíssima que auxilia o processo de compras, simplifica o processo de compras, acelera o processo de compras de material de defesa e permite que o Ministério da Defesa foque apenas nas empresas-chave ou nas empresas de interesse nacional como suas fornecedoras de material de defesa. No entanto, nada disso pode ser colocado em prática se não houver disponibilidade de recursos, como chamou a atenção aqui o almirante Bezerril. A medida provisória 544, certamente ela é um primeiro e grande esforço nesse sentido. Ela vai ter que ser complementada por outras leis complementares e outra legislação que também proteja no futuro e defina claramente no futuro o papel da tecnologia. Assim, nós podemos antever, dentro de algum tempo, talvez, uma legislação específica voltada para tecnologias críticas na área de defesa, que proteja essas tecnologias, não sob o ponto de vista de propriedade intelectual, que está bem coberto pela legislação brasileira, mas que permita um casamento entre o crescimento tecnológico do país e a consolidação da base industrial de defesa brasileira. Muito obrigado. Doutora Luciana, para quem chegou ainda tempestivamente, uma questão sobre a nossa política industrial. Tipo uma pergunta com relação à política industrial, eu vou tentar juntar as duas perguntas. Com relação às zonas de processamento, eu vou devolver um pouco a pergunta para a nossa reflexão. Quando a China criou as zonas de processamento, a primeira leva era voltada para exportação. No segundo momento, criou as zonas tecnológicas. As zonas tecnológicas foram criadas, e aí também a inspiração brasileira de criar zonas econômicas especiais tem uma inspiração no modelo chinês, tá? Dito eu, pela exposição de razões. Quando criou a Zona de Desenvolvimento Tecnológico, a China, o que lá tinha? Incentivos fiscais, as parcerias com empresas internas forçadas, porque sem empresa não tem transferência de tecnologia. Então, tecnologia através de parcerias e projetos indicativos para a participação de empresas estrangeiras nesses projetos. Então, já tinham três vetores dados, eles compravam um pacote para entrar na China. E muitos submeteram a isso graças ao mercado interno, era a grande cenoura do mercado interno. Por exemplo, a IBM falou, bom, você quer exportar, ter acesso ao mercado chinês, muito bem. Então, 50% você exporta, coloca no mercado interno, 50% me traga divisas para poder manter o ritmo de modernização com moedas. Obviamente que a China estava fora do OMC quando fez tudo isso, então tinha um outro raio de manobra e continua tendo, porque ela negociou um cronograma de adesão ao OMC que vai até 2020. Então, são outras condicionalidades e que permitiram naquele momento participar. Então, a minha pergunta é, então devolvo a pergunta para a reflexão. Nós temos condições no modelo que estamos apresentando de apontar parcerias, projetos específicos e condições dos acordos internacionais de dar incentivos? São essas condições, ou outras condições que a gente poderia acrescentar, como, por exemplo, certos setores que têm apostas do governo brasileiro, da sociedade brasileira muito fortes. Já conhecemos pela antiga PITSE, pela PDP e agora pelo Plano Brasil Maior. Então, não tenho assim uma resposta. Eu não sei se esse modelo que a gente tem de zonas especiais vai funcionar. Então, aí pegando para essa questão da política industrial, você está perguntando se a questão das manufaturas e o fato questão do mercado interno e dos produtos brasileiros no mercado externo serem pouco industrializados, mais voltados para a matéria-prima e tal. Aí,
só bem rápido, só tem três pontos que jogam contra o Brasil nesse sentido. Só contra, entre aspas, né, dentro do quadro que você mostra. Um é o crescimento baixo das economias desenvolvidas. O baixo crescimento faz com que, por diferencial de taxa de crescimento, muitas empresas e muito capital venha para o Brasil. Isso inclui também a diferença entre taxas de juros internas e externas e o fato daqueles mercados estarem deprimidos, estarem estagnados. Então, o Brasil e outros, chamados emergentes, são países que, digamos, seriam uma fuga para a qualidade, onde os capitais internacionais vêm para o Brasil, seja para o investimento produtivo, através de investimento direto, seja para o investimento em carteira, que é o investimento em portfólio. E isso tem um efeito sobre o câmbio, obviamente, entrada de capitais. E o câmbio acaba afetando a competitividade da indústria. Pode ser tudo? Não. Se o câmbio ficasse um pouco mais favorável, apareceriam outros problemas, como você bem citou, a questão da carga tributária, a questão da infraestrutura e outras questões elas apareceriam. Aqui o câmbio, por enquanto, ela encobre os outros fatores, não é só o câmbio. Mas a situação internacional, como está, ela não vai a entrada de capital para o Brasil vai ficar permanente, a não ser que quebre a Europa mesmo, e aí os capitais, enfim, as empresas que estão aqui, europeias, vão socorrer as outras. Mas isso é uma... E o outro fator é a China. Então, como o país que está crescendo, ainda que caiu um pouco, é a China, é o grande motor, é o que está sustentando 50% da demanda mundial, e o Brasil está atrelado a isso. E o que a China precisa? A China precisa de recursos naturais para sustentar o ritmo do seu crescimento. E agora mais que eles estão com inflação de alimentos. Então, é uma coisa que o Brasil acoplou de alguma maneira, seja porque quis, seja porque as circunstâncias levaram a isso, dado o cenário complicador da crise internacional. Essa pergunta da MP. Então, eu nem quero entrar nessa questão do MP 544, que está sendo feito um estudo entre o IPA e o ICGE sobre esse assunto, mas acho que a questão nevrálgica dessa MP é a questão dos recursos, né? O financiamento da defesa e o financiamento. Isso aí é uma questão, quer dizer, o perfil, pensar em mercado de capitais, pensar em outras formas, públicas e privadas, que garantam a indústria de defesa, andar com pernas próprias como nos Estados Unidos e outros lugares. É preciso criar ativos, golden share, para bloquear a entrada de outsiders em setores que a gente não quer. Preciso de uma certa, mais do que a MP propõe. Obrigada. Bom, meus senhores, ao tempo em que eu agradeço uma vez mais em nome dos organizadores, a Marinha do Brasil, a pessoa do comandante dessa organização militar, Grande Pontel, pela hospitalidade com que apoia o Instituto Nacional de Estudos Estratégicos, informo os senhores que o café está servido no mesmo lugar. Estão todos convidados a prosseguir o questionamento aos palestrantes e aos palestrantes eu pediria, em seu conjunto, a todos um agradecimento na forma de um aplauso. Lembramos a todos, então, que o intervalo será de apenas 20 minutos. As atividades reiniciarão às 16h45. Eu peço especial atenção àqueles que comporão o próximo painel que estejam aqui às 16h45 para iniciarmos pontualmente os trabalhos. Iniciar as atividades. Passando agora ao quinto painel deste encontro, cujo tema é Recursos Humanos, Desafios e Soluções para a Indústria Nacional de Defesa. A regra já conhecida por todos, perguntas a qualquer tempo, sempre respondidas ao final de todas as apresentações. Para moderar este painel, convidamos o professor Dr. Eurico de Lima Figueiredo, coordenador do Núcleo de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. Obrigado, valeu. Senhor Guilherme Salles Soares Azevedo Melo, diretor de Engenharia, Ciências Exatas e Humanas e Sociais do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O brigadeiro engenheiro Maurício Pazini Brandão, professor titular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Roberto Castilho Piqueira, vice-diretor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Senhor Márcio Guerra Amorim, gerente executivo adjunto da Unidade de Estudos e Prospectiva do Sistema Industrial. Comandante Wilson Soares, chefe da Divisão de Treinamento da Eletronuclear. Para conduzir os trabalhos, tem a palavra então o professor Eurico Figueiredo. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui nesse encontro. A nossa mesa vai tratar sobre recursos humanos, desafios e soluções para a indústria nacional de defesa. Eu gostaria muito rapidamente de fazer algumas considerações antes de passar aos palestrantes. Cada um deles terá 15 minutos. Clausewitz, numa determinada passagem da guerra, diz que a análise crítica necessariamente necessita o pensar antes do agir. E Sócrates, o grande Sócrates, o inventor do método maiêutico, o método da parturição das ideias, sempre lembrava que o importante não são as respostas, não são as perguntas. E as perguntas são sempre difíceis de serem feitas, quando aspiram à novidade e à singularidade de cada situação, de cada época, de cada local. Então, as perguntas talvez que sejam pertinentes em relação a outro país, por exemplo, central, ou por exemplo, periférico ou semi-periférico, não exatamente é a pergunta que deve ser feita a um país como o Brasil, com as suas particularidades, com as suas especificidades. Em segundo lugar, gostaria de observar que na questão da defesa, nós temos dois tipos de contingentes humanos. O primeiro contingente é o contingente, por assim dizer, técnico-científico, aquele que vai elaborar as concepções a partir da ciência e da tecnologia em relação à defesa. Mas há um outro contingente, que é a minha área. Eu sou professor titular de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, nos seus cursos de pós-graduação. Nós atuamos com outras ferramentas, atuamos com outros tipos. E nós pensamos exatamente como Clausewitz. Toda análise crítica, antes do agir, requer o pensar, requer o pensamento estratégico. Com muito orgulho, lá na UF, nós criamos agora, depois de um longo, lento e difícil, penoso processo, um Instituto de Estudos Estratégicos, cujo objetivo, tendo em vista a capacidade instalada que nós lá temos, de nos dedicarmos a dois aspectos apenas dos chamados estudos estratégicos. Por um lado, o que é a segurança internacional e, por outro lado, o que é a defesa nacional do ponto de vista científico, tecnológico, tendo em vista o poder político. Ou seja, ciência, tecnologia, defesa, indústria, tem que ser pensado vis-à-vis, face à questão política. Sendo que talvez nós não possamos entender de que modo certas condições são propiciadas em certas circunstâncias e em outras circunstâncias não são. Temos que saber isso, inclusive, para saber melhor encaminhar as políticas públicas que nós temos nessas áreas que nós estamos falando aqui. Recursos humanos para a indústria de defesa. Dito isso,
eu quero passar a palavra, mas nós temos já algumas pontuações que nos foram passadas pelos organizadores. E temos aqui 3 perguntas, que a mesa deve se ater a elas, entre outras. A primeira pergunta que os organizadores desejam uma meditação mais sistemática diz respeito à questão: quais as perspectivas de emprego dual dos produtos da indústria de defesa? Desculpe. Certo. Como viabilizar uma política de informação e substituição constante de mão de obra a fim de garantir a perenidade dos conhecimentos e tecnologias adquiridos? Segunda pergunta: qual a influência do atual sistema educacional do Brasil para o fortalecimento da indústria nacional de defesa? Terceira pergunta: como a indústria nacional de defesa pode se beneficiar dos programas de capacitação profissional existentes? Vou passar, em primeiro lugar, a palavra ao professor Guilherme Salles Soares de Azevedo Belo, diretor de Engenharias, Ciências Exatas e Humanas e Sociais do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, do CNPq. Por favor, professor Guilherme. Bem, boa tarde a todas e a todos. É minha satisfação estar aqui na Escola Naval. Só consigo passar por perto aqui, né, com todos nós. Na primeira instituição de ensino superior do Brasil, né, é uma honra estar aqui nesse evento. Eu, como já falado, sou diretor de Engenharia, Ciências Exatas, Sociais e Humanas. O primeiro desafio é ser diretor da diretoria com essa envergadura, como vocês podem imaginar. Bem, me apresentar: eu sou engenheiro civil, formado na Universidade de Brasília, tenho mestrado aqui no Rio de Janeiro, doutorado na Inglaterra, sou professor da UNB desde 92 e estou desde o início do governo do CNPq. Como eu vim à Escola Naval, há 35 anos atrás, em relação ao ar, não sei se vocês lembram, Ministério do Transporte, eu tive a satisfação de viajar no navio da nossa Marinha, navio Transporte Soares Dutra, durante 60 dias. E isso é da época, então foi interessante lembrar dessa época aí. Daí eu sou aquele mais da época ali, tinha cabelo na época, eram universitários do Brasil todo, 4 ou 5 de cada estado, esse era o pessoal de Brasília, daí foi, lembrando aí. E obviamente serviu, passando 2 meses daqui para o Rio, Manaus, de volta, parando quase todos os portos. Então foi uma experiência para conhecer o Brasil um pouco mais. Então agradeço um pouco tardiamente a Marinha. Bem, falar um pouco do CNPq, das ações pesquisa e procurar responder aquelas perguntas bem colocadas aí. Agradecer o convite, então, em nome do CNPq, que faz 60 anos agora, em nome do presidente do CNPq, que foi convidado, fazia questão de vir, mas não pôde vir, e pediu que eu não deixasse de estar aqui hoje com vocês. Esses são os temas das palestras, né? Infelizmente eu não pude assistir e participar, achei que foi muita propriedade, todos os temas aí. O nosso tema, recursos humanos, é o 5º, como já falado pelo nosso moderador, enfrentamento do problema de recursos humanos, desde despertar do interesse de jovens estudantes, a política de retenção de mão de obra qualificada. Em primeiro lugar, nós no CNPq, obviamente, estamos preocupados com tudo isso. Não sei se a gente vai conseguir, a gente que eu digo, no Brasil, o governo federal,
conseguir atingir todas as metas que a gente se coloca, mas essas preocupações da defesa, eu diria que permeiam todas as áreas, como vocês podem imaginar. Né? Como viabilizar uma política de formação e substituição constante de mão de obra, a fim de garantir a perenidade de conhecimentos e tecnologia adquiridos. Esse é o nosso desafio, não só para a defesa, para todas as áreas. E não tenho certeza que a gente conseguiu ainda garantir isso para todas as áreas. Todas as áreas especialmente importantes, especialmente estratégicas, e a defesa é uma delas. Qual a influência do atual sistema educacional para o fortalecimento da indústria nacional de defesa? Eu diria que é grande, talvez possa ser maior. Né? A gente pode procurar em conjunto linhas, atividades, orientações, projetos, programas que sejam da linha que interessa mais, mas é uma pergunta difícil de dar uma resposta satisfatória. 3. Como a indústria nacional de defesa pode se beneficiar dos programas de capacitação profissional existentes? Eu diria que muito. Né? Muitos dos programas de pós-graduação, bem qualificados, muito qualificados, excetuando os da defesa. Todo o pessoal da defesa, ou quase todos, ou muitos deles, fazem doutorado, fazem sua especialização. Obviamente, talvez devesse haver, pudesse pensar em alguma coisa mais específica, né? Além do que já tem. Então, isso é um campo grande aí. Obviamente, todas as áreas a gente pode, talvez, pensar um pouco assim. Mas a defesa é, certamente, uma área estratégica para o Brasil. E isso, no CNPq, não temos dúvida. Nós não temos dúvida que defesa é uma área estratégica, né? Que deve ter todo o apoio necessário. Essa reunião foi agora, dia 8, 2 semanas atrás, em Brasília, no MCTI, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu, por acaso, não fui, foi o nosso engenheiro lá, e ele resumiu mais ou menos dessa forma aí, a reunião. Projetos de autodefesa, objetivos e demandas futuras. O ministro assumiu lá com a comissão, como tem assumido publicamente, o compromisso do MCTI com a área de defesa e com todas as áreas estratégicas. Né? Eu vi na programação que amanhã vocês vão ouvir o secretário executivo Luiz Antônio Elias, que vai poder avançar mais ainda nos compromissos, como vocês querem, do governo federal com a área de defesa, que é um assunto que está sendo debatido constantemente. Uma das importâncias do sistema, né, de ciência, tecnologia e inovação para a defesa, principalmente, né, só pegando um exemplo aí, da plataforma continental. Oportunidade de trazer pesquisadores de reconhecida competência, né, para suprir alguns gargalos tecnológicos, por exemplo, o Ucrânia agora. Pesquisadores, uma pesquisadora da Califórnia, esteve agora lá com o ministro, e comentou que a NASA está dispensando 200 pesquisadores. O Ciência Sem Fronteira, que eu vou falar a seguir, é uma excelente opção para tentar trazer especialistas estrangeiros. E o trabalho, que podia ser feito em conjunto, é tentar identificar no exterior pesquisadores que poderiam contribuir de forma no desenvolvimento do âmbito da defesa. E se vocês indicarem pesquisadores que queiram vir com a bolsa nossa, pelo menos durante um tempo, para depois tentar ser efetivado em alguma área estratégica, nós temos a bolsa para isso e temos o maior interesse em tentar trabalhar junto nisso aí. Então, é um trabalho. Eu acredito até que amanhã o secretário executivo vai prosseguir esse tema. Bem, falando do CNPq, a gente tem uma satisfação de ser criado em 1951 pelo almirante Álvaro Alberto, né, o ex-aluno dessa casa, que ele é legislador e primeiro presidente. Então a gente no CNPq tem um carinho muito grande pelo almirante Álvaro Alberto. A nossa principal sala chama-se almirante Álvaro Alberto, o nosso principal prêmio chama-se almirante Álvaro Alberto, por aí vai. Então foi criado em 51, basicamente fomento de pesquisa científica, tecnológica e formação de recursos humanos. E a história do CNPq está ligada ao desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Um pouco da história, eu vou passar rápido por aí, vai ficar uma versão PDF também, quem tem interesse, eu posso passar depois, porque a informação dessa aí, como foram criados os institutos, as fases do CNPq, ênfase na nuclear primeiro, física e ciências biológicas, obviamente tudo que é MCTI hoje, FINEP, etc., já foi CNPq há um tempo,
CNPq hoje é uma agência do ICPI. Queda do orçamento, uma época que se propôs a extinção do CNPq, depois não mais. Enfim, um pouco da história aí que eu vou passar rápido para não perder mais tempo. O CNPq hoje está dessa forma. Conselho Deliberativo, Presidência, professor Glaucio, da USP de São Carlos. Eu sou o diretor aqui do lado esquerdo, diretor de Engenharias Exatas e Humanas Sociais. Depois, o diretor Agrárias, Biológicas e Saúde, da diretoria grande também, professor do FMG, professor Beirão. Cooperação Institucional, está sendo muito puxada agora, por causa do Ciência Sem Fronteira, né? O professor da Bahia, professor Barral. E Gestão de Tecnologia de Informação, que é mais a diretoria de recursos humanos, vamos dizer assim. A nossa diretoria tem 3 áreas aí: Engenharia, Capacitação Tecnológica e Inovação, e Ciências Exatas e Humanas Sociais. Principais metas para esse período de governo, 4 anos, programa Ciência Sem Fronteiras, vou falar mais a seguir, atração de jovens cientistas, elaborar projeto de lei para novos marcos regulatórios, edital de pesquisa de alto risco e, respondendo um pouco uma das perguntas, um programa que a gente não lançou ainda, mas está junto com a CAPES, com a CNI, é um programa de estímulo à formação de engenheiros. A gente vai mostrar que a gente está formando poucos engenheiros, pouca gente, então chamar a atenção desde o primeiro e segundo grau, então a gente tem alguns programas dessa linha. E eu diria que indiretamente auxiliaria também a área de defesa. Porque quanto mais gente fizer engenharia, fizer ciência exata, a gente aumenta o manancial de bons pesquisadores, bons quadros para eventualmente se incorporarem à área de defesa. Bolsas em curso. A gente tem cerca de 90 mil bolsas em curso hoje. Bolsas de todas as... É difícil encontrar em auditórios alguém que não tenha sido bolsista sem BT. Obviamente aqui é um pouco diferente a audiência, né? Mas em quase todo lugar a gente encontra algum bolsista nosso. O CNPq, uma das coisas importantes nossa é a plataforma Lattes. Para vocês terem ideia, a plataforma Lattes, para quem não conhece, são os currículos que são preparados via internet. Nós temos 2 milhões de currículos e o total com mestrado e doutorado, 400 mil. Um programa que eu acredito que seja de interesse grande da defesa são as bolsas RAI que a gente tem. A gente tem bolsas RAI para recursos humanos e empresas, que a princípio são para pequenas empresas. A gente vai lançar um edital agora que pode incorporar empresas grandes, né? E eu diria que a gente poderia, numa segunda etapa, incluir bolsistas de boa qualificação, baixa qualificação, para trabalhar no centro de pesquisa de vocês. Obviamente é interesse nosso. Até a Petrobras, por exemplo, é interessada nessas bolsas, porque eles nem sempre conseguem ter as pessoas com a qualificação que querem na hora que querem. Alguns editais que a gente tem lançado junto com o CNPq, junto com a área de defesa, aeroespacial. O nosso orçamento tem sido por volta de 800 milhões. Um dos problemas nossos, estou pegando esse exemplo aí, edital universal. Esse universal, todas as áreas, inclusive defesa, pode solicitar projetos. E a gente teve esse ano uma demanda de 660 milhões, 15 mil propostas. Problema, a gente só tem 120 milhões e só dá para atender 2.800 propostas. Então, esse é um lado não muito bom. A gente gostaria de poder atender mais, mas a gente tem recursos para atender 1/3, normalmente, da demanda. Então, é um problema. Outro programa que a gente tem, grande carinho, o Jovem Cientista, 30 anos de existência, e você deve ter visto semana passada, no Jornal Nacional, foi entregue o Prêmio Jovem Cientista novamente, agora em dezembro vai ser no Palácio do Planalto. E o interessante, eu peguei no Correio Brasiliense semana passada, a pessoa está muito bem na Olimpíada, Colégio Militar de Brasília, mas eu diria que aí nos surpreende muito, que são alunos bons normalmente, etc. Mas o Brasil surpreende às vezes, em alguns lugares que não imagina. Então, isso é uma coisa interessante no nosso país.
Isso eu peguei da apresentação do Osiris Silva, da Embraer, do sonho brasileiro, né? Às vezes a gente, enfim, o brasileiro acredita. Outro programa interessante é NCTES, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, pelo todo o Brasil, e aí não estão incluídos os 4 recentes que foram aprovados agora há 3 meses atrás, um inclusive da Marinha, para estudos do mar, ciências do mar. O Ciência Sem Fronteira, vocês devem ter ouvido falar já, as áreas prioritárias. Defesa não está escrito explicitamente ali, mas todas as áreas, ou quase todas, dá para encaixar a defesa ali. Então, tudo que vocês fazem na área de defesa interessa ao CNPq, interessa ao Ciência Sem Fronteira e é a área de prioridade nossa. Então, as bolsas, o termo de bolsa são as bolsas usuais, mas a gente está com algumas bolsas bem interessantes. Uma delas, por exemplo,